O que acontece quando você junta steampunk, fantasia e cenário apocalíptico? Seja bem-vindo e bem-vinda ao mundo da Steam Fantasy Dystopia. E aí, tudo fantástico com você? Nesse final de agosto eu participei de 2 eventos ligados ao Fantástico, coincidentemente em Porto Alegre, que foram a 6ª Odisseia de Literatura Fantástica, realizada no Centro Cultural Érico Veríssimo e promovida pela editora VEC, representada no editor Arthur VEC, e também o escritor e editor Duda Falcão. Foi um evento que reuniu, congregou escritores, escritoras, produtores, editores no ambiente para discutir os rumos do Fantástico, o processo de construção de mundos fantásticos, ou seja, discutir o cenário atual das diferentes expressões da fantasia, do gótico, do horror e da ficção científica. Já fica a dica para não perder a próxima edição no ano de 2020. Já até falei lá pro Duda Falcão para já agilizar tudo. E também o outro evento, esse de caráter acadêmico, que foi o 3º Seminário de Estudos do Gótico, esse realizado na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, que reuniu os pesquisadoras do gótico e também do horror para discutir também os rumos, os desafios dessas expressões do Fantástico. Nesse caso, inclusive, lá da Odisseia, eu trouxe aqui alguns títulos que eu vou até falar, atenção, muito livro, que eu vou falar mais para frente, mas também para hoje, até mesmo como você viu o título desse vídeo, eu vou falar especificamente da Steam Fantasy Dystopia. Que diabo que é isso? Inclusive, a Steam Fantasy por vezes é chamada de Gaslamp Fantasy, que em termos gerais, ela trata do quê? Dessa união do steampunk e também junto com a fantasia. Normalmente, o Gaslamp Fantasy ou Steam Fantasy pode ser resumido entre a união do universo dos contos de fadas, da fantasia, com o steampunk, né? Mas no caso, até mesmo você vai ver que no caso que eu vou mostrar aqui, na dica de romance, ela é mais ligado a uma baixa fantasia, ou seja, ele apresenta elementos de fantasia, mas está mais imbuído de discutir questões sociais, questões ambientais e até políticas que refletem até mesmo a situação do Brasil atualmente. E para ilustrar esse caso que eu estou dizendo do Steam Fantasy Dystopia, eu trouxe aqui um romance que eu trouxe lá da Odisseia, que é o Viajante do Abismo, da grande Nicole Viter. Nicole Viter, que é sempre muito hábil na construção de personagens femininas fortes, coisa que ela demonstra, para citar um caso, no Alcova da Morte, que ela escreveu em parceria também com Inés Tavares e o André Cordenonce. Aqui, nesse Viajante do Abismo, nós vamos ter um mundo que está morrendo, porque os desertos estão avançando. E por que os desertos estão avançando? Justamente por conta desses elementos do vapor, dos elementos do carvão. Mas não vou me aprofundar demais nisso, porque tem uma surpresa também aí. Então, nesse contexto, a gente vai ter como a Elisa busca primeiramente proteger a sua família. Nesse processo, a gente vai ver que a família desempenha um papel muito chave aqui no Viajante do Abismo, que inclusive, à medida que eu ia lendo, me trouxe muito à mente também como esse mesmo processo da Octavia Butler. Octavia Butler, para citar um caso, no romance Parábola do Semeador, você também vai ter como as personagens femininas dela, da Octavia Butler, elas trabalham por comunidades. Então é uma questão de agregar pessoas. Aqui a Elisa tem sua família, depois ela vai ter um seu momento de epifania, uma mudança dela, quando ela decide ajudar uma outra família que está numa situação de perigo, e depois ela vai encontrar um modelo de família, um novo modelo para se basear em um bordel. Mas não vou me adiantar, basta ver a evolução dessa personagem. No caso, a Nicole usa muito essa estrutura da heroína relutante, é a jornada que ela vive, mas ela reluta em aceitar o seu papel, que de certos aspectos, para citar um caso, todo mundo lembra lá a protagonista lá dos Jogos Vorazes também, que fica hesitando de assumir o papel dela. Aqui é ambientado em outro planeta, então você tem esse elemento de construção de um mundo secundário. Eu não terminei de ler ainda o romance, eu já passei da metade, eu li no meu retorno aqui para Goiás, mas a menos que ela me mostre uma reviravolta lá para dentro dos macacos,
aqui se passa no outro mundo. É um romance que vale a pena, me prendeu muito pelo desenvolvimento dos personagens. Eu senti assim, alguns problemas na linguagem adotada por algumas personagens femininas, como é o caso da Tila, até mesmo pela formação dela, o background dela. Ela não penso que ela falaria do jeito que ela fala, tipo usando termos como acalma-te. Então não sei se seria esses termos, mas eu entendo até mesmo a utilização dessa escolha do uso da linguagem por parte da personagem. No caso, fica a dica, esse aqui é um romance publicado pela VEC Editora e é sempre bom lembrar, gente, que eu não recebo jabá de nada, eu nem busco parceria com as editoras, porque simplesmente eu não conseguiria honrar, nesse caso, o meu compromisso com parcerias, porque eu tenho muita coisa para ler de orientação de faculdade. Então, se eu ficar recebendo livro de editora para poder eu vou ter a obrigação de falar, não dá para fazer isso. Então, eu só falo, se eu estou falando aqui eu só trago livros aqui das editoras quando é algo que eu possa explicar algum termo, como é o caso do Steam Fantasy Dystopia, a partir dos livros, tá? Então, não estou recebendo jabá da VEC não, mas tem que se valorizar, como é parte do Fantástico Curso, valorizar o Fantástico Nacional, e aqui é um excelente exemplo, não apenas do Fantástico Nacional, mas do Fantástico Nacional produzido pelas nossas grandes escritoras. E nesse aspecto é sempre bom lembrar, relax, aqui não tem nada, são personagens fortes, não tem nada de panfletário, não tem nada de lacração, é uma construção de uma personagem empoderada, mas o literário se sobrepõe ao panfletário. Então vai tranquilo, caso você se preocupe com essas questões, né? Então a Annie Kellen, que mais uma vez vai mostrar aqui a sua especialidade na construção de mundos retrofuturistas, no caso aqui mesclado com a fantasia e também com esses aspectos de distopia. Lembrando, até mesmo, já fiz vídeo aqui no canal Fantástico Curso, quando eu falei que isso aqui é uma Steam Fantasy Dystopia, lembrar que há umas pequenas diferenças entre especificamente distopia e apocalíptico, né? Por quê? Porque quando a gente está falando, as distopias, elas focam muito na relação do indivíduo com o sistema, como o ser humano é oprimido pelo sistema, ou seja, o ser humano, sistema. Ao passo que nos apocalípticos você tem a relação do homem do ser humano com outro ser humano. Por vezes, de que forma o ser humano ele perde a sua humanidade nesse processo diante das adversidades, dos obstáculos do mundo apocalíptico, como é o caso até mesmo do The Walking Dead, né? As pessoas vão virando mais animalísticas, mais desumanizadas. Então o apocalíptico vai muito nessa pegada. E aqui, nesse aspecto, o Viajantes do Abismo vai nisso, ele mostra esse processo de deterioração de uma sociedade, lembra até alguns momentos Mad Max, e também é uma leitura onde você vai ter reflexos da situação do Brasil de hoje. Nesse ponto, mais um ponto positivo para Annie Kellen, porque ela sabe abordar as ambiguidades, afinal de contas, de que lado que está a razão, de que lado que está a verdade. Ninguém é santo. Ninguém é santo. Então isso aqui também, essa ambiguidade é abordada aqui no Viajantes do Abismo, tá? Vou deixar o link, inclusive, aí embaixo, caso você quer conhecer, o lá da VEC Store, da loja da VEC Editora, para você conhecer isso aqui, que mais até do que eu falar que é mais uma pérola do Fantástico Nacional feminino, antes de ser Fantástico feminino, é Fantástico Nacional. Então, às vezes, eu gosto de ficar usando esses termos para não criar segmentos. Então, é fantástico, da melhor qualidade, Nicole Viter com o Viajante do Abismo. Fica a dica, beleza? Se você gostou aqui desse vídeo, gostou da dica, quer que eu fale mais dicas de romances do Fantástico Nacional, escreve aí embaixo. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela paciência. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!